Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Elias, grande ABC Esportes, pessoal, hoje com um quadro novo, né, mas que a gente pretende fazer nos finais de temporada, né, as competições, as grandes competições, as categorias de base principais, todas já se encontram encerradas, né, afinal já estamos em 28 de dezembro, né, apenas a Superliga Feminina que ainda rola, 22 e 23, porém está num pequeno recesso, voltando apenas em meados de janeiro, vamos estar falando do retrospectiva do futebol do ABC, começando pela letra A, né, o Esporte Clube Santo André, né? Lembrando que estamos falando do futebol profissional, pessoal. Na base nós temos o Santo André Futebol Clube, né? Também temos a equipe do Andréense. Mas vamos focar no Ramalhão, que neste ano de 2022 jogou duas competições, né? Pelo segundo ano consecutivo, né? O Santo André jogou o Paulistão da Série A1, onde acabou fazendo uma campanha sofrível, né? Acabou até classificando nas quartas de finais, sendo eliminado depois, mas vou explicar por que eu estou dizendo sofrível, e fez uma campanha ruim, bem ruim na Série D do Brasileiro, onde foi eliminado na primeira fase, ainda faltando jogos para o encerramento da mesma. Então, vamos nessa. Muito bem, gente. Esporte Clube Santo André, clube tradicional da região, né, que talvez tenha um título, sim, mais importante, né? Foi a Copa do Brasil de 2004, claro, São Caetano teve aqueles grandes anos, né, no início, final dos anos 90, nos anos 2000, porém, o título, peso de uma Copa do Brasil é maior que o de um paulista da Série A1, isso não tem dúvidas, inclusive até hoje, mas estamos aqui para falar do Santo André, nós estamos aqui para comparar. O Santo André que teve décadas boas, décadas mais fracas, tem uma crise financeira muito grande, deixada por diretorias passadas, né, inclusive parece que meados do ano que vem vai quitar uma dívida com o jogador Antônio Flávio, que há muito tempo já deixou a equipe do Santo André, então ele tem feito times modestos, né? Contratou jovens valores do estado de São Paulo, de outros, e querendo ou não acaba tendo que contar com a sorte, né? Do time da liga, porém nem sempre isso é possível. No Paulistão, ele integrou o grupo D, né? Agora, aí eu vou dizer porque a campanha é sofrível. E, normalmente todo time chega com méritos numa fase decisiva. Por mais equilibrado que seja, um grupo seja mais fraco, ele tem os seus méritos. Porém, nesse Paulistão Série A1 há alguns anos, os times são divididos em 4 grupos de 4, né? E eles não enfrentam equipes do seu grupo. Então, por que faz grupo se não enfrenta? Então, temos grupos muito fortes, onde os 4 times têm pontuação boa, e temos times do segundo colocado de um grupo com pontuação menor que o último, né? Por exemplo, o Santo André integrou o grupo D com o Red Bull Bragantino, com o Santos e com a Ponte Preta. Ele acabou ficando com a segunda colocação com 15 pontos. O Bragantino classificou em primeiro com 20, e aí sim ele enfrentou o Bragantino do seu grupo. O Santos ficou com 14 e a Ponte Preta com 9. Muito bem. No grupo C, que tinha o Palmeiras, o Ituano, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol, todos os 4, pessoal, fizeram mais pontos que o Santo André. O Mirassol fez 17, ficou, inclusive o Palmeiras, o Palmeiras fez 30 pontos, né? Mais que o time. O Ituano fez 19, o Botafogo fez 18, ficaram só 1 e 2 pontos atrás do Bragantino, para vocês terem ideia. Né? Inclusive o Santo André foi só o segundo pior, segundo. O Guarani classificou no grupo A do Corinthians com 14, né? E tinha times brigando nesse regulamento para cair e para classificar ao mesmo tempo. Aí você fala, o time cai, é ruim, aí classifica porque é bom. Não, não necessariamente. Então esse regulamento é esdrúxulo e me impressiona os dirigentes continuarem aceitando, principalmente dos pequenos. Porque por mais que os grandes tenham peso, é votação. A maioria vence, mas continuam com esse regulamento esdrúxulo. Em outros estados até diminuíram as datas e com esse regulamento dos times do mesmo grupo não se enfrentar. Manobra dos grandes, no Campeonato Mineiro de Minas Gerais. Né? O Cruzeiro, o Atlético, o América tiraram 3 datas, né? Cada um está num grupo, 3 grupos, já vai classificar os 3 primeiros e o melhor segundo, né? Geral, independente, e os pequenos só descendo ladeira abaixo. Pois muito bem. O Santo André, a campanha em 12 jogos, teve 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Não perdeu. Fez 11 gols e sofreu 10, um saldo positivo de 1. Né? Porém, foi um desempenho muito aquém. Ele começou empatando 0-0 com o Botafogo em Ribeirão Preto. Bom resultado. Perdeu para o Corinthians jogando bem até por 1-0. Depois ganhou do São Bernardo Futebol Clube por 1-0 clássico, e aí veio a sua inconstância. 2-2 com o Mirassol fora, perdeu do São Paulo de 1-0 com um gol do Gustavo Nescau, debaixo do gol que ele perdeu. Depois empatou 2-2 com a Ferroviária em casa, 0-0 com o Novo Horizontino, que seria rebaixado
Perdeu do Palmeiras 1-0, mas jogou até bem. Ganhou do Guarani em Campinas por 3-2, empatou 0-0 com o Ituano em casa, empatou com o Água Santa em Diadema 1-1 e na última rodada ganhou da Inter de Limeira, que brigava para classificar por 2-0, né? Oscilou muito, muito, muito. Inclusive o jogo do Mirassol estava ganhando até 2-1, um time muito retrancado. O treinador Thiago Carpini, que comandou durante todo o campeonato, treinador muito fraco, sem ousadia, sabe? Depois ele na Série D ele foi treinar a Ferroviária, foi demitido antes do término, né? Então, não teve tantos méritos assim. O time ganhou 3 vezes, né? Os outros segundos, todos os outros segundos ganharam mais que o Santo André. Não, é exatamente. O Guarani, o São Bernardo e o Ituano ganharam mais jogos que o Santo André. Na classificação geral, somando pontos, o Santo André estaria fora. Ele ficou em nono, né? Ficou em nono colocado, nono lugar, né? Todos os times do grupo do Palmeiras estariam classificados. Na área do Santo André, né, já citado, o Guarani também não teria classificado, né, por causa desse regulamento. Mas, enfim, muito bem. Aí teve aquela coisa, desmonta time, como a maioria das vezes acontece, né? O time indo bem ou mal acaba desmontando. Vamos para a Série D. Na Série D, com grupos são regionalizados, o Santo André mais uma vez caiu no grupo A7, ou grupo 7, como queiram, né? E nesse grupo nós tínhamos os seguintes times, além do próprio Santo André, nós tínhamos a equipe do Pérolas Negras e o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, a equipe do Cianorte do Paraná, também tínhamos a Portuguesa Carioca, da Ilha do Governador, o Paraná Clube, né, do Paraná, e também tínhamos o São Bernardo Futebol Clube e o Oeste de Barueri, né. Pois muito bem. Os jogos do Santo André foram os seguintes, né? Na primeira rodada ele venceu o Pérolas Negras, né? O campeonato começou em abril, um pouco mais cedo, devido à Copa do Mundo. Ganhou por 2-1 e em casa já perdeu por Nova Iguaçu 1-0. Já foi um mau prenúncio e por aí começou. Perdeu de 1-0 do São Bernardo também em casa, 2 derrotas seguidas. Empatou com o Cianorte no Norte do Paraná por 1-1. Perdeu do Oeste de 2-0. Ganhou da Portuguesa Carioca por 1-0 e na última rodada do turno perdeu do Paraná de 1-0. Aí o time totalmente irregular. No retorno empatou com o Paraná em casa 1-1, perdeu da Portuguesa de 1-0, ganhou do Oeste 2-0, empatou 1-1 em casa com o Cianorte, perdeu do São Bernardo de 1-0 e fechou perdendo do Nova Iguaçu por 2-1. Até esse jogo do Cianorte, na 11ª rodada, antepenúltimo, o Santo André estava eliminado. Faltando 2 rodadas, o time já se encontrava eliminado. Teve os treinadores, que agora fugiu o nome, teve troca do comando, né? Acabou terminando com o treinador interino e o time, né, acabou ficando muito aquém das expectativas. Não que a expectativa fosse muito alta, porque o time também era sobre esse grupo, acabou ano passado ele era equilibrado por baixo, o time acabou classificando-se, né? Se não me engano, na 4ª colocação, foi por 16 avos de finais, pegou o Esportivo de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, né? E acabou sendo eliminado apenas nos pênaltis. Tinha perdido em casa de 1-0. O Santo André ganhou em Bento Gonçalves de 1-0, só que aí perdeu nos pênaltis, né? Acabou sendo, né, desclassificado. E dessa vez, né, nesse ano, nem isso, né? Nem isso ele conseguiu, né? Acabou sendo eliminado bem longe, né? O São Bernardo, que teve uma das melhores defesas, subiu, foi o primeiro com louvor, com antecedência, né? E depois, né, acabou até subindo, né, para a Série C. Então não foi um bom ano do Santo André, de jeito nenhum, né? Essa classificação do Paulistão foi totalmente enganosa devido ao regulamento esdrúxulo, né? Eu sei que o regulamento não vai mudar por enquanto, inclusive ano que vem ele se mantém, né? Mas é o que temos. Né? Inclusive o próximo jogo do Santo André, a estreia será no dia 14 de janeiro, no sábado, 4 da tarde, em casa, enfrentando a equipe do Guarani. Né? Santo André aqui, como eu disse, está garantido no Paulistão e vai jogar a Série D pelo 3º ano seguido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E pessoal do Santo André, de Instagram, grupos, enviem notícias para mim. Eu quero falar cada vez mais, né, bastidor. Muitas vezes não tem acesso, né, até por eu não morar na região. Mandem para mim, mandem para o meu irmão, Breno Júnior, BJ. Tá bom, galera? Inscrevam-se no canal, curtam, dê seu joinha. Temos Facebook, temos Instagram. Um grande abraço. Fui.